Então, boa noite a todos novamente, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da série psicológica na noite de hoje. Inicialmente, gostaríamos de dar alguns avisos. Primeiro, com relação à lei de proteção de dados pessoais, aqueles que não quiserem aparecer no canal do GAEB, na nossa aula gravada, por favor, deixar suas câmeras ou vídeos, né, desligados. E quem não tiver nenhum problema quanto a isso, fiquem à vontade para deixar seus vídeos ligados, normalmente nos momentos de comentários. Quero lembrar também que a Mocidade Espírita Rafael Thomas, MERT, iniciará suas atividades presenciais a partir do dia 20 de março. Tá? Mocidade Espírita, então, lá do GAEB, a MERT, vai ter encontros presenciais a partir do dia 20 de março. Lembrando também que nós temos sempre às quartas-feiras o culto cristão no Lar às 20 horas, com transmissão direta pelo canal do GAEB no YouTube, bem como as palestras virtuais às sextas-feiras. Na segunda, às 0 horas, nós temos o Psicolóquios, e na sexta, às 0 horas, nós temos as histórias da Dória. E colocamos lá no canal do GAEB do YouTube os temas, né, dos 2 dias de Ecoar, que serão transmitidos, né, os 2 eventos, 2 dias, diretamente pelo canal do GAEB no YouTube. O tema central é o Centro Espírita, a pandemia e você. No sábado, nós teremos como atividade principal a palestra do nosso irmão Nazareno Feitosa, e no domingo, a partir das 9 horas da manhã, será com Carlos Campetti. Fiquem, então, os nossos convites. Vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos iniciar, né, o tema da noite. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, inicialmente agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação, desse contexto, desse curso. Agradecemos a benfeitora Joana de Ângeles por nos otorgar tantos ensinamentos que contribuem eficazmente para a nossa autodeterminação, para o encontro conosco mesmo. Com esse pensamento, então, queremos, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos bons espíritos, principalmente de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa reunião de estudos desta noite, rendendo graças a Deus. De imediato, então, caros irmãos, passamos a palavra para o Lelis, que vai dar início ao tema da noite. Lelis, é com você. Obrigado, Euripides. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos novos companheiros aí para participar dos estudos, né, das reflexões. Sejam bem-vindos. O último que eu vi, que foi adicionado, a última, né, a Geni, né, Euripides? E eu não sei se teve mais alguém, né, no dia de hoje. Então, Geni, seja bem-vinda. Todos que foram adicionados aí nos últimos dias, na última semana, sejam bem-vindos. Vocês têm aí a possibilidade de assistir o que já foi gravado, né, o que está disponibilizado em nosso canal no YouTube, para se atualizarem aqui com os nossos encontros. Então, vamos iniciar a nossa apresentação de slides. Bem, minha gente, aí estão os temas que nós vamos abordar hoje. Bem, o tema geral, em busca da iluminação interior. E os subtemas, eu vou ficar com a primeira parte, que é a iluminação interior propriamente dita, discorrendo sobre o fenômeno, e o Eurípides vai ficar com os outros 2 tópicos, que é o processo de autoiluminação e a conquista da iluminação interior. Então, vamos começar. Bem, para começar, é preciso deixar claro que nós, todos, o ser humano está fadado ou destinado, predestinado à plenitude, ao estado luminoso. Alguns ainda não tiveram, talvez, a oportunidade de conhecer esses termos que são muito usados na psicologia, na filosofia, na série psicológica Joana de Ângeles, principalmente na psicologia transpessoal, a partir de Carl Gustav Jung,
luminoso, é uma experiência dita mística, de cunho espiritual, onde o indivíduo encontra-se consigo mesmo e se encontra pleno, despertando para a espiritualidade íntima, a divindade que mora, que reside em si mesmo. É como um êxtase, um encontro transcendental, cheio de emoção, de sentimentos elevados, onde o indivíduo se desprende do ego, da vida material, da existência física, e se vê como ser pleno, como espírito imortal. É uma definição, grosso modo, para a gente apenas entrar no contexto aqui. Então, todo empenho deve ser encetado. Nós devemos nos empenhar a fim de que o processo de autoaprimoramento moral e espiritual dê-se com segurança, sem retrocessos na decisão, nem temor diante dos avanços e das conquistas logradas. E aí a gente sente uma necessidade de desdobrar a fala da benfeitora, esse parágrafo. Primeiramente, ela nos diz que é uma predestinação. Todos alcançaremos o estado luminoso, a plenitude do ser imortal, o espírito eterno que cada um é. A perfeição relativa, aquela que Jesus veio exemplificar, e aí se tornando o nosso guia para a perfeição e modelo de perfeição. É essa plenitude que alcançaremos fatalmente. E quando ela fala sobre o esforço, o empenho, essa deveria ser, diz ela, deveria ser, e eu concordo, a nossa maior ambição, o nosso objetivo primacial. Enquanto espírito imortal, fora do mundo físico, é esse o nosso objetivo principal. Acontece que, enquanto estamos no estado de vigília, ou seja, no ego, no mundo material, atraído pelas questões externas, a gente esquece tudo isso, não dá a devida atenção. Qual é a finalidade da existência? Qual é a finalidade da minha existência, da minha passagem por esse planeta? É o que deveríamos nos perguntar e refletir boa parte do tempo nos períodos, especialmente, de meditação, criar o hábito. E aí a gente já começa por aí esse autoaprimoramento moral e espiritual. É um processo lento, longo, que requer esforço constante. E ela fala, assim, que isso deve ocorrer, esse processo, sem retrocessos na decisão. Ou seja, uma vez tomada a decisão, decorrente do esclarecimento, nós não devemos voltar atrás. Vez que já temos o esclarecimento, sabemos já qual é o objetivo da existência, da nossa passagem pelo mundo neste corpo perecível, então que nós nos empenhemos nesse objetivo. Então, sem retrocessos nessa decisão. E nem temor diante dos avanços. Nós avançamos já bastante, muitos, especialmente os espíritas, que já têm um conhecimento que transcende ao ego, que transcende a vida material, já sabe de onde veio, por que está aqui, ou para que está aqui, e para onde vai. Isso já é um avanço gigantesco. Então, diante desses avanços, né, a gente não temer, não há o que temer. É pelo contrário, nós estamos numa situação não de privilégio, mas de conquista. E aí ela fala das conquistas já conseguidas, já alcançadas, logradas. Esta é uma. O fato de estarmos hoje aqui reunidos estudando a série psicológica diz respeito ao quanto nós já conseguimos ouvir as vozes íntimas da consciência.
pois as leis de Deus, elas estão inscritas na consciência. Então, de certa forma, de algum modo, nós aqui reunidos já estamos motivados pelo ser imortal que somos. A gente costuma dizer equivocadamente, eu estou aqui motivado pelo meu espírito, né? Como se eu fosse esse corpo, dono de um espírito, invertendo assim a ordem natural das coisas. É o contrário, né? Eu, espírito imortal, reencarnado, tenho esse corpo. Então, eu, espírito imortal, estou me ouvindo na minha essência e estou aqui por isso. Então, é uma conquista já lograda, a qual a gente não deve temer, né? Então, dessa forma, a busca da iluminação, isto é, da conquista da autotranscendência, é o impositivo da evolução. Isso significa que é um passo imperioso, do qual não podemos declinar. É claro que há alguma resistência, mais ou menos em proporção ao estado evolutivo de cada um, nível de consciência. Quanto menos lúcido o espírito, o self, maior resistência ele vai opor a essa imposição da autotranscendência. Observe que muitos de nós, irmãos em humanidade, temos indisposição mesmo a pensar na transcendência do ego, ou seja, na vida como espírito livre do corpo, na dimensão espiritual. Ah, que nada, isso é balela, né? São as frases costumeiras. Isso aí é coisa da sua religião, isso aí é coisa da sua cabeça, cada um acredita no que quer e tal, e por aí vai, os argumentos. Mas acontece que a espiritualidade não é uma teoria, é uma realidade. Independe de religião, está acima de todas elas. Seguindo, então nós vemos que essa necessidade da iluminação interior ou da autotranscendência, que podemos dizer também transcendência do ego, superação do ego, ela, a princípio, se manifesta em forma de vazio existencial. É quando a gente sabe, quando estamos angustiados, sem saber a causa, não tem uma causa clara, definida, mas estamos, às vezes, amargurados, deprimidos, isolados, buscando com muita frequência a solidão, o isolamento, e não queremos nos relacionar, muitas vezes de forma inconsciente, até mesmo conosco. Eu não quero me relacionar comigo mesmo. E aí torna-se difícil o relacionamento interpessoal. Então, a princípio, essa necessidade manifesta-se em forma de vazio existencial que se lhe faz um tormento. É um verdadeiro tormento de insatisfação, diante da qual nada consegue como contribuição para a conquista da harmonia ou da alegria de viver. Então, esse vazio existencial origina a insatisfação. O indivíduo se torna insatisfeito com tudo. E diante dessa insatisfação, ele não consegue nada que valha como uma contribuição para se harmonizar, para estar íntegro, pleno em si mesmo e, decorrente disso, viver com alegria. A alegria desaparece, a pessoa se torna amarga, angustiada, deprimida. Eurípides, pedi para a gente fechar uns microfonezinhos. Quem não estiver precisando do microfone, por gentileza, pode desativar.
Então, meus queridos e queridas irmãs, veja que a pessoa, nessas condições, quando ela inicia a percepção dessa necessidade da iluminação interior, do autoencontro, como diz Joana de Ângeles, isso geralmente começa com uma crise existencial, um conflito íntimo, como ela descreve aí nesse parágrafo que estamos olhando agora na tela. Essa necessidade manifesta assim, dessa forma, um vazio existencial. E aí a gente prossegue, ela dizendo nessa obra, Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 10, que é a obra que estamos estudando hoje, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque antes desse parágrafo próximo, a gente deve lembrar o seguinte, que ela afirma que remanesce das heranças ancestrais, ou seja, das existências anteriores, na nossa marcha multimilenária. O que acontece durante essa trajetória toda? São vitórias, a nossa marcha ascensional, a nossa subida para a perfeição relativa à qual estamos fadados, ela se dá assim, dessa forma, de vitórias do espírito imortal que somos sobre a sombra densa, nossa sombra. E essa sombra, ela dificulta o discernimento, porque nos falta lucidez quando a sombra está predominando, a sombra da ignorância, aqueles conteúdos que a gente inconscientemente esconde até de nós mesmos, eles, quanto mais reprimidos, mais eles dominam a nossa conduta, o nosso comportamento, nos levando a essa crise de que falamos agora há pouco. Então, a receita que ela dá é que nós temos aí na sombra muitos hábitos doentios que a gente deve superar. Esses hábitos, eles foram reforçados muitas vezes durante as outras existências passadas. Então, o que devemos fazer agora é superar esses hábitos doentios mediante a instalação de novos hábitos, agora, claro, saudáveis. No que isso vai nos ajudar a tornar, a transformar, como já dissemos em outras ocasiões, até mesmo nos psicológios, a reciclagem do subconsciente, por exemplo. Nós vamos substituindo velhos hábitos por novos hábitos, porque esse é o objetivo, um dos objetivos da existência, a fixação de novos hábitos, de hábitos positivos, e o desenvolvimento das virtudes. E, numa palavra, a nossa transformação moral e espiritual. Então, ela lembra que nós somos profundamente vinculados a Deus, de quem nós procedemos. Isso é tão verdade que a ciência já identificou um gene, sim, geneticamente ligados a Deus, ao soberano genitor. Então, houve uma ocasião em que Divaldo Franco, discorrendo sobre os avanços da ciência moderna no campo espiritual, ciência moderna no campo espiritual, isso mesmo, não errei. Então, ele registrou, depois eu passo o link para vocês da palestra onde ele fala sobre isso, ele registrou que as pesquisas científicas realizadas pelo doutor Michael Pessinger e do doutor Vilayanur Ramachandran, deve ser indiano, né? Neurocientistas que descobriram o denominado ponto de Deus. Eu acho que nós todos já ouvimos falar do ponto de Deus, que é mencionado também naquele filme muito famoso, Quem Somos Nós? Além das palestras do Divaldo. Então, esse ponto de Deus encontra-se no cérebro humano e foi descoberto pela neurociência.
E aí, mais adiante, se encantou com essa descoberta a doutora Dana Zohar, uma professora de física e filósofa, física quântica. Ela desenvolveu a ideia do quociente espiritual no ser humano. Lembram-se que no início do século passado havia apenas uma definição de capacidade intelectual, que era o QI, quociente intelectual. Depois, com o passar do tempo, aí surgiu Daniel Goleman e outros psicólogos em Harvard, que descobriram que não era só o quociente intelectual. Havia também, porque muita gente com quociente intelectual elevado fracassava desastradamente em seus empreendimentos. Por quê? Já que eram tão inteligentes, de uma inteligência tão elevada, por que fracassavam? E aí isso provocou os estudos. Então foi descoberto que havia também o quociente emocional. E aí criou-se o termo inteligência emocional. Se não houver inteligência emocional, muita coisa se perde, porque a intelectualidade, a capacidade intelectual por si só, não sustenta, né? Mais adiante, com essas descobertas que acabamos de mencionar e que Divaldo menciona em suas palestras, do Dr. Michael Pessinger, canadense, neurocientista, e do Dr. Vilayanur Ramachandran, indiano, também neurocientista, descobriram o ponto de Deus, meio que acidentalmente, porque eles descobriram, a princípio, apenas uma luminosidade intensa no cérebro, que estavam sendo submetidos aos exames eletrônicos. Só que, ao pronunciar a palavra Deus, seja em que idioma fosse, a luz se intensificava. E esse teste, é claro, foi repetido diversas vezes, com o mesmo resultado. Então, as pesquisas continuaram até chegar na doutora Dana Zohar, professora de Oxford, no Reino Unido. E aí, como íamos dizendo, agora, para concluir, ela criou o QS, que é o quociente espiritual, a inteligência espiritual. E, com isso, o que aconteceu? Ela falou, pela primeira vez, da existência da inteligência espiritual, estabelecendo-se dessa maneira uma ponte entre a ciência e o espiritismo, demonstrando que ambos os conhecimentos estão em perfeita sintonia entre si e apontam o ser profundo que somos, o espírito imortal, como a fonte. O espírito imortal é a fonte geradora da saúde integral. Isso nos demonstra mais uma vez que toda e qualquer enfermidade do corpo, ela começou no espírito. E toda situação feliz também começou no espírito. Seguindo aqui com o slide. Então, o espírito que se é, na sua essência, crê em Deus, na vida e nos valores dignificantes. Agora, observem o que dissemos poucos momentos atrás. Enquanto o espírito, na dimensão espiritual, livres do corpo, nós somos assim. Na nossa essência, nós cremos em Deus. É natural. É natural crer em Deus. Tanto que não é uma questão de crer, mas sim de saber. Eu sou filho de Deus, Deus é meu Criador. E pacificamente. E a crença na vida e a crença nos valores dignificantes. Portanto, a gente vê que, na atualidade, muitos irmãos nossos estão em distonia com isso aí, né? Buscando a anarquia, o desmando, enfim, das maneiras que vocês e todos nós estamos vendo no mundo atual. Então, dessa forma, a busca da iluminação, isto é, da conquista da autotranscendência, é para nós um impositivo da evolução.
E a benfeitora continua dizendo o seguinte: a fé é genética porque defluente de um gene específico, esse que a gente acabou de ver, né, o ponto de Deus no cérebro humano, responsável pelos estímulos neuronais, responsáveis especialmente pela produção de algumas monoaminas, tais como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, ora identificada como a substância geradora da felicidade, essa última. Mas as outras trabalham junto, né? E aí a gente pode ver o seguinte: algumas sugestões que a gente costuma ver na internet, em livros, né? De como cultivar os hormônios da felicidade, como promover o próprio bem-estar para a iluminação interior. Nós, já que a benfeitora nos orientou que devemos nos empenhar nessa conquista, a fim de alcançar essa iluminação interior, devemos buscar os meios, através do esclarecimento e, em seguida, da prática. Então, a gente pode perceber que, no funcionamento íntimo do cérebro, nós temos a química cerebral. Então, cada um de nós precisamos buscar essa iluminação interior. Vamos solicitar mais uma vez que desliguem seus microfones, caso não esteja usando. Obrigado. Então, para que essas monoaminas sejam geradas pelo espírito imortal, pela essência do ser que comanda a mente, lembrem-se, está lá nos psicolóquios, a mente é um atributo do espírito que sou. Eu tenho uma mente. E através dessa mente eu dou ordens ao meu organismo, ao meu perispírito primeiramente. E a partir do perispírito eu dou saúde ou enfermidade ao meu organismo. Então, para darmos saúde ao nosso organismo, à nossa vida, a gente tem que tomar conhecimento de que existe uma coisinha chamada bioquímica. É a química que acontece no corpo humano, sob o comando do espírito que somos. Então, aí começa o fenômeno da inteligência espiritual, né? Tão disseminada pela doutora Dana Zohar. Primeiro, para gerar bastante dopamina, durma bem. E, olha, celebremos cada conquista, por mais insignificante que ela pareça. Uma conquista, uma coisinha que a gente realizou, comemoremos. Como faz essa moça, né? Vamos comemorar. Digamos que para a pessoa ao lado é insignificante. Ah, você está tão alegre assim só por isso? Não importa. Vamos valorizar cada conquista, cada realização. Serotonina, como manter essa química, né? A geração desse hormônio? Pratique a gratidão e recorde bons momentos, seja na infância, na juventude, e traga, de vez em quando, esses momentos que ficaram lá no passado, traga para o momento presente, aqui e agora, revivendo-os, tirando dali as lições, os aprendizados que são necessários, muitas vezes, para vivermos integralmente o momento presente. E sermos gratos por tudo o tempo todo. Para a geração da ocitocina, abuse dos abraços, seja generoso. Doe de si mesmo para alguém, ou para um grupo, para uma instituição. Doe do próprio tempo, doe de si mesmo, das suas habilidades, aptidões, para contribuir com a sociedade melhor que todos desejamos. E o abraço, né? Aquela musiquinha, esqueci o nome da banda agora, fala o melhor lugar do mundo, né? É no abraço. E, de fato, a ocitocina é uma substância química do organismo humano que gera prazer.
E a endorfina também. Quando você, por exemplo, está dedicado por algumas horas ao seu hobby, a coisas que você gosta de fazer, você está apostando nos seus hobbies para a geração dessa substância que traz bem-estar, né? É a parte física, que ajuda na geração do bem-estar. E, claro, não esquecer da atividade física. Não é aquela do maxilar, não, tá? Atividade física só no maxilar, de ficar mastigando, essa só engorda. Então, é caminhar mesmo, correr, fazer alguma prática que movimente todo o organismo, porque nós temos a função motora da máquina humana que não pode ser negligenciada. Então, gente, a iluminação interior ocorre quando se é capaz de compreender quem se é, de onde se veio e para onde se vai. E a gente, de novo, lembra da inteligência espiritual. Primeiro, inteligência intelectual lá no início do século XX. Depois, em meados do século XX, a inteligência emocional. E, por último, no final do século XX, a inteligência espiritual preconizada pela doutora Dana Zohar e apoiada por muitos outros cientistas. Então, a gente verifica aí a necessidade da inteligência espiritual, culminando com o esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. Por que o Espírito Eterno está reencarnado, habitando um corpo por algum tempo? É preciso saber por quê. A ignorância desses postulados mantém na escuridão da ignorância, no tormento das dúvidas e aflições. Observem a importância do que nós estamos fazendo aqui agora. Então, a iluminação interior procede da busca. Nós aqui somos buscadores. Estamos juntos nessa, né? Como se diz aí, por aí, né, na linguagem popular, estamos juntos, de fato. Então, nessa busca, né, do vir a ser, harmonizando-se com o ser que já foi conquistado. Nós já conquistamos o ser que somos, e por cujo empreendimento, esforço, todos se devem empenhar pelo conquistar. É também o descobrimento, a revelação do Ser Supremo, Deus, pelo Espírito em crescimento, em busca de estágios mais dignificantes e elevados, que demonstram a essência da própria origem. Qual é a minha origem? Minha origem é Deus, criado à semelhança do Criador. Então, nós somos, é bom sempre lembrar, somos lucigênitos, filhos da luz, filhos de Deus. E nós temos uma destinação da qual não podemos nos furtar. Ninguém vai desviar para todo sempre essa trajetória para a perfeição. Então, já que é assim, vamos nos empenhar para que ela seja o mais breve possível, como fez Jesus, nosso guia e modelo. Psicologicamente, pode ser denominada como autotranscendência. É transcender o ego, alcançar a plenitude, o estado luminoso. Nós falamos lá no início, né? Luminoso, uma experiência mística, fora do corpo, de grande carga emocional, marcante, profunda, onde o ser real, o espírito, sobrepuja a condição de reencarnado por algum momento, mais ou menos fugidio, e experimenta a liberdade, experimenta a sensação de espírito livre e lúcido. Então, nas tradições de muitas correntes religiosas, encontram-se os símbolos que a representam, como a estrela de Davi, lá para os judeus, né, no judaísmo, lótus de 1000 pétalas para os hinduístas, Santo Graal no cristianismo,
e através de diversas imagens, como a rosa mística, a chama eterna, a chama violeta, o lago tranquilo. Então, minha gente, nós, desde os primórdios, nós experimentamos essa busca pela transcendência do ego, pelo autoencontro, pela busca de si mesmo, na intimidade. Mas em diversas ocasiões, mal orientados, ao longo dos séculos, ao longo da história, nós buscamos a autoiluminação utilizando de diversas técnicas de flagícios, a autoflagelação, por exemplo, né, se chicotear, submeter o corpo a sacrifícios, como se o corpo fosse o Satã, né, o obstáculo, significado de Satã, a essa realização da autoiluminação. Não é o corpo o obstáculo. O obstáculo está na intimidade do Espírito Eterno que somos. Então, exercícios exaustivos são propostos em favor da sua autorrealização, da nossa autorrealização, facultando o mergulho em estados alterados de consciência, dos quais retornamos, né, quando experimentamos, com mais vazio, o vazio existencial ainda maior, ao ponto de querermos fugir para nos encontrar. Olha o paradoxo, fugir para nos encontrar, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o príncipe Siddhartha Gautama, que viveu ele viveu por 80 anos, no ano de 563 até 483 antes do Cristo. Então, o jovem príncipe, quando procurou encontrar-se e preencher-se, tentou fugir do mundo e disciplinar o corpo, mediante injunções penosas, descobrindo, por fim, que não seria dessa forma, ou pela forma do gozo, que o lograria, que alcançaria essa autoiluminação. Não é por esse caminho, mas através do equilíbrio. Então, ele descobriu aquilo que ele denominou como o caminho do meio. E isso foi que facilitou essa conquista da autoiluminação. E Buda significa exatamente o iluminado. Então, é um título dado aos adeptos do budismo, aqueles que alcançam a iluminação, o autoencontro, o luminoso. Então, certamente através do amor, da autonegação. Quando se fala autonegação, minha gente, a gente está falando de negar o ego, negar a personalidade e colocar acima disso o ser imortal que somos. É a identificação do self soberano, o espírito soberano sobre o corpo. Em relação à existência física, o espírito é soberano. Então, a gente prossegue por esse caminho para a iluminação interior, e ela independe da educação das faculdades paranormais, ou seja, mediunidade, em particular, e dos estados de exaltação e do transe, do êxtase, de qualquer outras manifestações parafísicas. Não precisa. Basta a meditação, a ação no bem, a reflexão em ideias elevadas, a substituição de maus hábitos por hábitos saudáveis, por aí vai. É a religiosidade, termo que está acima da religião. A prática do autodescobrimento, do autoencontro. Então, minha gente, eu vou parar com a apresentação aqui, tá certo? Porque nós já estamos um pouco além do tempo pré-estabelecido, tá bom? E aí a gente abre um espaço agora para que vocês comentem, corrijam, apresentem suas impressões ou suas dúvidas, fiquem à vontade e não se esqueça de abrir o microfone. Lelis? Oi. Eu queria só... Eu fiz no chat, eu joguei uma dúvida, o Wilson até respondeu, mas eu não estou conseguindo ler agora. Deixa eu olhar aqui. Estou te ouvindo, Márcia. Deixa eu ver aqui a sua...
Esse conceito de fé genética parece distante da fé raciocinada, que o Espiritismo é. Podem esclarecer? Ah, sim. Eu vou buscar. Deixa eu ver primeiro o que é que o Wilson respondeu, porque ele tem bastante conhecimento. Vamos ver. Márcia, é porque, em conformidade com os livros dos Espíritos, pergunta 75, o homem, em um primeiro momento, é guiado pelo instinto só é instinto, que em muitos momentos agimos assim ainda. Mas, à medida que vamos desenvolvendo a capacidade intelectual, passamos a atuar também homem espiritual em trânsito, em construção, a razão que permite nos criar escolhas, o livre-arbítrio. Bem respondido. Mas nós temos aqui um complemento para reforçar um pouco mais o que o Zé Wilson colocou aqui muito bem. Quando a benfeitora fala, Márcia, da crença, a crença ela pode se manifestar, se apresentar sob 2 aspectos. E aí ela diz quais são. Primeiro, é o aspecto natural da crença, da fé. Crença-fé. Que é espontânea, conduzindo a criatura a viver sem indagações de onde se encontra, se há segurança no lugar em que se hospeda, no veículo que utiliza, sem considerar se o seu condutor é saudável, depressivo ou esquizofrênico, colocando a sua vida em risco. Enfim, a gente não duvida, por exemplo, que o intestino vai funcionar antes de colocar uma colher de comida na boca. Será que vai funcionar? Será que eu vou digerir? Ninguém faz isso. É a crença natural, né? Agora, no outro aspecto, a fé raciocinada é quando ela é fruto da lógica, da análise, da pesquisa de laboratório, da razão, portanto, adquirida pela experiência, pela vivência dos fatos. Aí ela diz que, no primeiro caso, vemos a confirmação da tese em inúmeros comportamentos, quando, especialmente nas terapias onde se usa placebo. O comprimido não tem substância química nenhuma, a não ser trigo, farinha, sei lá o quê. E aí o médico entrega para a pessoa e a pessoa crê, segundo a orientação do médico, que é um medicamento poderoso que vai levar ela à cura. E só a crença faz com que o espírito que comanda o corpo, faz com que o corpo comece a gerar essas monoaminas que a gente mencionou agora há pouco, né? Endorfina, noradrenalina, dopamina e a oxitocina e outras tantas, que acabam promovendo o bem-estar geral do organismo, promovendo a saúde e, por fim, a cura. Então, não foi o comprimido, né, o medicamento, foi a crença. E essa crença ela foi inoculada, ela foi induzida, né, através do placebo e da esperança da cura do paciente. Ficou claro para você, Márcia? Sim, é clareando. Oi? Sim, é clareando, é que eu estou tentando fazer a correlação de fé raciocinada com a fé genética, mas eu entendi o que você falou. Mas quando você fala da fé raciocinada na visão espírita, você está falando de outra coisa. É que no espiritismo é isso que eu queria entender. Então, são coisas diferentes. Compreendeu. Oi? Pode falar, Márcia. Márcia? Oi, bom, eu vou repetir então. No caso do espiritismo, que nos proporciona a fé raciocinada, isso dá um sentido seguinte, de que você compreendeu para poder crer, para consolidar a sua fé, você teve que compreender, né? Essa fé raciocinada no sentido que dá o espiritismo para esse termo, para essa expressão. Tá certo? Mais alguém? Bem, minha gente, enquanto vocês decidem falar, eu vou fechar aqui com o inverso, né, vamos dizer assim, o inverso do efeito placebo, para esclarecer um pouquinho mais
A benfeitora diz que, por outro lado, os efeitos nocebo, que é enquanto o efeito placebo induz a resposta desejada à medicação ou a outros fenômenos, o efeito nocebo provoca um efeito negativo. Quer dizer, quando, por exemplo, eu vou ler aqui para ser mais breve e não distorcer. Também ocorrem quando o médico demonstra cansaço ou desânimo, apresenta diagnósticos severos, sem a preparação psicológica do paciente. De imediato, a piora é facilmente percebida, tornando o quadro muito mais difícil de tratamento. Multiplicam-se os casos de enfermos que, diante do diagnóstico rude e agressivo, desesperam-se, agravando a enfermidade e mesmo vindo a morrer em face da notícia, o que se configurou denominar como morte pelo diagnóstico. Então, observe, o poder, que a Deise acabou de mencionar também, poder da mente. A mente é um atributo do Espírito, outorgado por Deus, que, por sua vez, tem um instrumento físico chamado cérebro. O cérebro, ele funciona sob o comando da mente. A mente, por sua vez, sob o comando do espírito. E aí nós produzimos substâncias positivas e substâncias negativas. Por exemplo, o excesso de cortisol, que é decorrente do estresse, das emoções negativas, certamente, o excesso de cortisol, de adrenalina e outros, vão provocar enfermidades, vai somatizar. Então, cuidado com as emoções. Tomemos cuidados com as emoções, né? Vamos adquirir novos hábitos, como orientou a benfeitora nesse estudo preliminar, que o Eurípides vai completar agora. Eu vou passar a palavra para ele, e ele vai seguir com os 2 tópicos seguintes. Eurípides, é com você, meu amigo. Muito obrigado, Lelis. Boa noite a todos. Aqueles que chegaram depois, sejam bem-vindos. Vamos, então, desenvolver a segunda parte do nosso encontro. Lembrando, inicialmente, gente, que a lei de progresso ela é inalienável. Fatalidade que nada ou ninguém pode impedir. E o ser humano, na verdade, procede da luz divina, da divina luz, e avança para ela. Então, fazê-la ampliar a sua capacidade de iluminação é dever de toda a consciência, que desperta para o nível de si mesma, superando as investiduras que a tentam impedir. Portanto, iluminemo-nos. Desse modo, o despertar da consciência é contínuo. O progresso, a evolução, é inexorável. Queiremos ou não, estamos evoluindo, até atingirmos a consciência cósmica, a condição de espíritos puros. Para dar continuidade ao tema, então, e aos subtemas, vamos pedir a todos vocês que desliguem as suas câmeras, seus vídeos por um momento, para que eu possa compartilhar com vocês os slides na forma avançada. Então, está aí nosso tema, né? O subtema, processo de autoiluminação e conquista da iluminação interior. Inicialmente, eu queria indicar para vocês alguns livros que tratam desse assunto, da busca da autoiluminação. Temos aí à esquerda o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais abaixo, 2 livros da Joana, Autodescobrimento, uma busca interior, e o 3º livro da série psicológica, Plenitude. Do lado esquerdo, o livro chamado Iluminação Interior e o livro Em Busca da Iluminação Interior, além de Triunfo Pessoal e Conflitos Existenciais. Devem existir outros, mas, por enquanto, vamos nos ater apenas nesses, não é mesmo? E Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, lá no capítulo 10, irá nos dizer: toda e qualquer tentativa em favor do processo de autoiluminação deve ser iniciada através da mecânica do amor, que conduz a inteligência, orientando-a no sentido da grande vertical da evolução.
O amor é substância criadora e mantenedora do universo, e constitui por essência divina. O amor, caros irmãos, se expressa como um sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Uma das maneiras mais vigorosas para a autoiluminação se expressar se encontra no amor em forma de compaixão, que está presente na origem da própria vida, demonstrando que, ao alcançar o conhecimento de si mesmo, o sentimento nobre de compaixão, de solidariedade, de misericórdia, de companheirismo, de caridade, se apresenta de forma natural. Dele, o amor, se desdobram sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto para todas as formas de vida, mesmo com a natureza. Então, a busca da autoiluminação exigirá de nós grande esforço na sua obtenção. O momento da autoiluminação pode ser afligente, doloroso, no começo, ou suave e doce. Mas o desafio para a transformação moral do indivíduo, a fim de tornar-se melhor, defronta nele mesmo a maior dificuldade, que é o hábito, aquele hábito ancestral, né, que nós trazemos de vidas transatas, que se encontra, e que nos encontramos acostumados a isso. E Joana ainda vai nos dizer no mesmo livro: o indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, seja vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida. Então, o desenvolvimento da piedade faz parte do processo evolutivo do ser. Manifeste e desenvolva o sentimento de compaixão, paulatinamente, explorando a capacidade que a nossa psique pode alcançar. Com amor e compaixão, devemos envidar esforços, né? Às vezes sacrifícios, com coragem, em prol da coletividade, esforços e entendimentos de que somos uma peça importante na engrenagem do organismo social. O nosso crescimento individual redundará no crescimento da coletividade. Portanto, educação equilibrada, direcionamento de propósitos, ensejará a cada um de nós iluminação, ausência de dúvidas perturbadoras, de culpas que geram aflições diversas, de conflitos advindos da insegurança e do medo. Esqueçamos o egoísmo, busquemos um sentimento de solidariedade e de compaixão, porque assim agindo, estaremos trabalhando para a nossa paz interior, mas tendo em mente que devemos enfrentar, corajosos, os problemas e sofrimentos que se nos aparecem, e entenderemos as necessidades de nossos semelhantes de forma altruística, né? Contrário ao egoísmo, agindo para o bem-estar de todos. Então, com pensamentos, palavras e gestos de bondade, feitos de ternura, de arrependimento sincero, diluiremos a culpa, retiraremos os espinhos, os aguilhões da consciência e avançaremos realmente felizes no rumo da plenitude, daquela plenitude bem falada pelo Lelis no início de sua fala. E Joana ainda continua a nos dizer nesse capítulo 10º do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Enquanto vicejam, né, as infelizes imagens egóicas no ser, não haverá libertação das mazelas e das escamas que impedem a iluminação interior. Portanto, por falar em escamas, merece recordarmos, né? Recordarmos que, principalmente quem já leu o livro Paulo Estevam, que Saulo, após o encontro com Jesus, experimentou uma peculiar cegueira, né? Ele se encontrou com Jesus na entrada de Damasco, que somente desapareceu essa cegueira quando, venerando Ananias, aquele a quem ele ia aprisionar em Damasco, para conduzi-lo a ferros a Jerusalém, foi visitá-lo na hospedaria, por solicitações do Mestre Jesus, do Mestre Nazareno. E, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados, devolveu-lhe a visão, retirando as escamas que os cobriam. E tal ocorreu porque Ananias era iluminado
havia predominância da compaixão nos seus sentimentos, porquanto na condição de vítima potencial socorreu o seu virtual algoz, significando a libertação das máculas, né, das imperfeições adquiridas durante as sucessivas reencarnações. Iluminar-se é alcançar o estado de paz. Iluminar-se é entender que o enfrentamento do self, do espírito eterno que sou, com a sombra, são os conteúdos que estão lá no meu inconsciente pessoal, escondidos, deve iniciar inicialmente o da nossa identificação, ou da identificação desses conteúdos, para depois procedermos ao processo de diluição paulatina dos seus impositivos. Então, temos que procurar conquistar a iluminação interior, mas a passos lentos, devagar, sem precipitação. E Joana novamente irá nos dizer: a iluminação interior, porque dilui toda sombra de ignorância no íntimo do espírito, trabalha pela vitória sobre o medo em todas as suas expressões. Então, a iluminação interior trabalha pela vitória do medo da morte, do medo da vida. Tem gente que tem medo da vida. Medo do insucesso, das doenças, do erro, da velhice, da miséria, de falar em público. E Joana nos diz, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, que de degrau a degrau, ascende-se a patamar da plenitude. Mas quando se está preparado emocionalmente em etapas anteriores, esse caminhar, esse degrau, esse anelo, alcance muito rápido. Né? Se alcança muito rápido e permanece como claridade inconfundível, aquela claridade interior. Então, se trata de um transbordar interno, do íntimo do ser, se fluindo para fora sem cessar. Nesse estado de iluminação, transforma-se de imediato o aspecto do indivíduo, que se faz sereno, de olhar manso e brilhante, de voz lúcida. Lúcida, né? Quantos de nós já chegamos perto de pessoas assim? É só pararmos para analisar. Parece que não dá vontade de sair de perto dessas pessoas de forma alguma, porque a gente se sente bem, se sente acolhido, né? Se sente envolvido com um fluido positivo que realmente atinge a todos nós. Então, a pessoa se torna harmoniosa em seu comportamento, alcançando os demais com sua luminosidade. Então, a nobre mentora Joana de Ângeles nos diz que nesse fenômeno transformador experimenta-se a sensação do despertar, de um letargo, né, como disse o Leles, ou de um pesadelo afligente, com a consequente sensação de estar-se consciente do próprio si, do próprio self, do próprio eu, em detrimento do ego doentio que ainda trazemos. Quando se mergulha no mundo íntimo, encontramos as mensagens sublimes da sabedoria. Não temamos, assim, a viagem interior, o encontro conosco mesmo, nas regiões profundas dos segredos da nossa psique, dos mistérios espirituais da nossa sombra. É preciso, caros irmãos e queridas irmãs, irmos de encontro à nossa sombra. A sombra é o que perturba nosso desejo de tornarmos-nos mais conscientes. É tudo que consideramos negativo, inadequado. São nossas fraquezas, ciúmes, raiva, impotência, solidão e medo, entre outros. Mas vale dizer que ela contém também características construtivas e criativas, que estão ali, latentes, guardando o aflorar. Portanto, o caminho do autoencontro é repleto de dificuldades. E para fazê-lo, precisamos nos desapegar das sacolas da arrogância, do orgulho e dos achismos. Então, esse caminho ao encontro de si mesmo nos tornará mais humildes, pois a sombra precisa ser integrada. Porque senão, gente, ela vai aflorar em nosso inconsciente pessoal, né? E pode vir a consciência, dando asa, assim, às chamadas subpersonalidades. Então, Joana continua a nos dizer: os desafios existenciais prosseguem, mas não se tornam perturbadores, porque a autoconsciência conduz à autotranscendência, né? Tão bem falado pelo Leles, eliminando os distúrbios da ansiedade, da insegurança, da aflição psicológica e dos conflitos inquietadores. Em processo de autoiluminação, ainda possuímos os desafios da jornada, mas eles se tornam aceitáveis, menos perturbadores,
isentos da ansiedade, insegurança, aflição, porque a harmonia interna está em transformação para melhor. Tem uns transtornos que a autoconsciência não nos deixa cultivar, pois vivenciamos mais a autotranscendência, sem olvidar, é claro, os percalços da jornada que atravessamos. Nesse processo, gente, as nossas atitudes não são passivas, indiferentes às ocorrências do mundo, aos desafios terrestres e aos conflitos humanos, mas face dinâmicas, atuantes, contribuindo em favor das transformações sociais, culturais, econômicas e morais. Vale dizer que o iluminado não objetiva o distanciamento do mundo. E a doutrina espírita nos fala muito bem isso, normalmente em um livro dos Espíritos. Quanto mais evolvido, quanto mais iluminado, mais ele se preocupa com aqueles que ficaram na retaguarda. Pois a sua conscientização o leva de forma vertical no rumo divino. E ele também se preocupa e participa, é claro, das ocorrências na forma horizontal, daqueles que estão em seu derredor e abaixo deles. Desse modo, com o entendimento da realidade profunda e do significado psicológico legítimo em torno do existir, instalam-se na mente um sentimento, a eleição pelo essencial, desprezo pelos complementares, os secundários, que são as realizações exteriores. É claro que não podemos menosprezar as oportunidades da jornada. Estamos aqui para crescer intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Esses são os bens que levaremos conosco para o plano espiritual. O Buda, Siddhartha Gautama, citado pelo Leves, autoconsciente, ele movimentou-se na direção das massas desorientadas, a fim de ensinar-lhes o caminho do meio, o roteiro de segurança para a felicidade. Francisco de Assis, após ser impregnado pelo Cristo, renunciou a tudo que eram posses transitórias para cuidar somente de uma coisa, o amor. E arrebanhou na sua dinâmica de entrega total incontáveis criaturas que o seguiram enquanto ele, por sua vez, acompanhava Jesus. E Santa Clara, uma das reencarnações de Joana de Ângeles, esteve com ele lado a lado. Joana nos fala no livro Em Busca da Paz e da Saúde que a iluminação interior não se restringe apenas aos aspectos da fé religiosa, mas também aos ideais de humanidade, de benemerência, de arte, de ciência e pensamento. E Jonas cita, dentre outros, Pasteur. Não cessava ele de investigar a causa da raiva. Oswaldo Cruz, o da malária. Beethoven, embora a surdez absoluta, debateu-se nos pélagos internos e traduziu a majestade da vida em A Nona Sinfonia, a coral. Michelangelo atingiu a plenitude da beleza ao materializar a criação na Capela Sistina e no Moisés. Então, o reino de Deus está dentro de vós, asseverou Jesus. Por isso que é necessário o autodescobrimento, a fim de o encontrar, porque todos somos seres espirituais, e não as formas de que necessitamos para evoluir, é claro, através das experiências carnais, através das reencarnações diversas. Não esqueçamos também, caros irmãos e queridas irmãs, que a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. E Joana continua. Inevitavelmente, todos temos de olhar-nos interiormente, de despertarmos para a realidade interna e procurarmos nas fontes do sentimento os melhores e mais eficientes recursos a fim de libertarmos-nos das injunções penosas do ego, necessárias por um período, é claro, né? Escravizadoras mais tarde. Então, com essa compreensão profunda, o ser, mesmo adulto, torna-se inocente e em estado de infância, de pureza, de não perturbação, não malícia. Confirmando, Jesus pediu que deixassem ir as crianças ter com ele, porque delas é o reino dos céus, demonstrando que a simplicidade da emoção e a autoconfiança que todos possuem deve retornar ao ser adulto, quando se desembarace dos atavios angustiosos e dos prejuízos morais que o detêm, aprisionando nos vícios, muitas vezes, e nas paixões doentias.
Assim, quando ocorre o processo de iluminação, surge em nós um sentimento de amor e de reconhecimento pela vida, por todos os seres que o anteciparam, né, que nos anteciparam, por todos quantos trabalharam pela modificação das estruturas do mundo, tornando-o melhor, mas não se detém apenas nessas compreensões. Também alarga o amor em direção ao futuro, ao mundo regenerativo, às sociedades que virão, às construções do bem e da fraternidade. Rompe-se a máscara que oculta o que se é, ensejando-nos a autorrealização pessoal. Buscando a iluminação interior, cada um de nós devemos observar a melhor maneira de se conduzir, de se entregar à ação operosa e triunfante da verdade adormecida no imo e necessidade de expandir-se. Iluminando, haverá uma perfeita integração entre o ego e o self. Portanto, se estivermos iluminados, conseguiremos paulatinamente essa integração entre o ego e o self, num processo de evolução que se anela e que um dia chegaremos, pois nosso destino é ser espírito puro, espírito bem-aventurado. A vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais exercitada, nos fala Jonas de Ângeles no livro Triunfo Pessoal. Assim, aguardem bem, caros irmãos, pessoas maravilhosas vão entrar e sair da sua vida. Mas a pessoa que você vê no espelho estará lá para sempre. Seja sempre o melhor que você conseguir para você mesmo. É claro que não de uma forma egoística, porque nós necessitamos viver em sociedade. Precisamos do outro para evolver. Mas procure ser sempre sua melhor versão, através da iluminação interior. E findando a nossa fala com essa belíssima frase, né, de Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, esse é o complemento que eu queria fazer da fala do Lelis, dando continuidade. Agora eu vou abrir a fala para vocês, para que possam fazer seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Vocês estão com a palavra. Boa noite, gente. Esse assunto de hoje, ele me toca muito profundamente, acho que a todos, né? E à medida que eu estava bem silenciosa aqui, mas a cabeça fervilhando, eu fiz algumas anotações, mas assim que começou a aula, antes mesmo da aula começar, eu fui buscar no Evangelho, né, na parte do amar o próximo como a si mesmo, na lei do amor, que é uma das partes que está bem, muita coisa grafada no meu Evangelho, com muitas observações à medida que eu leio, e hoje eu consegui, eu acho que avançar um pouquinho especificamente na compreensão dessa lei do amor, principalmente quando fala ali, né, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, né? Então, eu estou sendo desafiada, e aí eu pego a base filosófica da doutrina, né, que muito me encanta, né, a doutrina como um todo, mas hoje eu vejo que cai muito bem a parte filosófica desse autoconhecimento, desse desconforto que a gente tem inicialmente, esse vazio existencial, essa expressão vazio existencial, ela é muito forte, e eu creio que o nosso grande desafio é estar encarnado, receber essa educação, vamos dizer assim, esses valores coletivos, e apesar de tudo isso, ir de encontro com a gente mesmo. Esse último slide, essa última imagem que Eurípides mostrou, ela muito me encanta, que é eu me olhando no espelho, me acolhendo. Porque enquanto eu olho no espelho e não me acolho, esse processo de autoconhecimento, ele não é processo de autoconhecimento. A gente não consegue jogar nenhuma luz sobre essa sombra que a gente enxerga. Mas quando a gente a gente dá esse abraço na gente mesmo, quer dizer, eu carrego as minhas inquietações, assim, os meus conflitos, mas é a partir desse movimento que é meu ponto de partida para essa caminhada evolutiva.
Então, assim, é muita coisa, né? Eu vou encerrar minha fala agora, porque eu gosto muito também de ouvir o outro, mas, assim, me encanta a doutrina, quando ela nos apresenta, e aí eu vou pegar uma fala do Lelis lá no início da aula, eu acho que para a gente que é espírita, e não só espírita, mas que tem um compromisso com a gente mesmo, de melhoramento e de autoconhecimento, a gente já está numa situação não de superioridade, não, mas de aproveitar melhor esse momento encarnatório nosso. Muito obrigado, Mariane, pela sua fala. Então, gente, não esqueçam de olhar lá no capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo, essa questão, esse trecho que fala sobre o amor. Nosso objetivo é esse, é caminhar para ele, né? Para a plenitude. Quem gostaria de falar mais? Lembrando, gente, que no livro Amor e Imbatível Amor, Joana explica com profundidade a diferença entre amor e eros, ou seja, amor e prazer. É interessante que vocês dessem uma olhadinha lá. Mais alguém? Tem alguém levantando o dedo aí? Não sei se foi o Nilson, foi o Raimundo, quem foi? Eu gostaria de uma questão que vocês... acho que foi o Lelis que falou do sentido da gente estar comemorando, né? De estar celebrando. E a importância que isso tem, né, trazendo o sentido da gratidão e abrir espaço para começar um novo caminho, um novo ciclo, né, um novo processo, que quando a gente celebra, a gente abertura, né, de alegria na nossa vida. E a importância assim, que a Joana tem de estar trazendo para a gente esse reconhecimento da nossa potencialidade e de que a gente pode viver alegria. Eu acho que nós, né, vemos assim, religiosamente descendendo de outras existências muito ligada ao sentimento de pecado, de não poder usufruir as coisas. E mim também, a Joana está trazendo essa possibilidade da gente poder celebrar, da gente se valorizar. Eu só queria destacar isso, que vocês têm trazido essa mensagem. E eu acho que ela é tão importante porque ela traz leveza para as nossas existências. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que te agradecemos, Carmen, pela participação. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? O tema de hoje é em busca da iluminação interior. Né? Vocês já viram que o nosso curso, né, ele se chama Série Psicológica Joana de Ângeles em busca da iluminação interior. Então, não só no encontro de hoje, como em todos os encontros, o objetivo maior é esse. É esse autoencontro, né, essa busca e alcançarmos realmente essa iluminação interior, para que possamos desenvolver as nossas potencialidades, para que possamos crescer um pouco mais, aproveitar a reencarnação, né, porque a fila lá é grande, no outro lado da vida. Vamos aproveitar que enquanto estamos lado a lado, o conhecimento que a doutrina espírita nos outorga, os belos ensinamentos que a Joana traz, traçando esse link com os postulados de Kardec, da doutrina espírita, para que possamos acelerar realmente esse autodescobrimento, né? Essas potencialidades que estão latentes em cada um de nós. Lelis, caso ninguém se manifeste mais, eu gostaria que você fizesse as considerações finais e, é claro, a prece final. Me perdoe, meus irmãos, eu gostaria de uma consideração. Vamos lá, Davi. Só para a gente fazer uma reflexão, né? Deixa eu aparecer aqui. Boa noite a todos. Por que tamanha a resistência em relação ao amor e à nossa própria humanidade? Quais são os medos que nos acometem todos os dias, todos os momentos, para que nós fujamos, né, desse sentimento, ou seja, nos doemos, nos entreguemos, né? Quais são essas dificuldades? Né? Então, eu deixo aí para a gente poder pensar um pouquinho aí durante a semana, né? E só para dizer que nós nos encontramos também na espiritualidade, né? Só para deixar para os nossos irmãos aí essa mensagem, essa orientação. Obrigado. Obrigado, Davi.
Bem, Eurípides, ao invés, ou em vez de fazer considerações finais, eu quero convidar todos para uma breve reflexão antes da prece, e para que essa reflexão seja muito proveitosa, eu gostaria que todos vocês, claro que de acordo com a vontade, se você se sentir bem de olhos fechados, feche os seus olhos, posicione-se de forma que a coluna vertebral fique ereta, não rígida, mas ereta, né? De preferência sem encostar no espaldar da cadeira ou na superfície onde você estiver, de forma que também você sinta os seus pés no chão, que você possa sentir o peso do seu corpo aí na superfície onde você se encontra, e que você possa concentrar-se por poucos minutos. Eu vou guiar aqui, vou convidar vocês a nos acompanhar, porque certamente eu não estou só, eu, por minha vez, estou sendo guiado, e nós vamos juntos agora a uma reflexão que é para a gente, como disse o Davi, para a gente levar conosco para essa semana inteira até o próximo encontro. Então vamos lembrar, meus amigos, minhas amigas, das meditações que já fizemos juntos outras vezes, para a gente poupar tempo. Concentre-se na sua respiração, sem mudar o ritmo, sem querer controlá-la, apenas preste atenção no ar que entra, no ar que sai, a diferença na temperatura, o movimento abdominal. Solte todos os seus músculos, tire toda e qualquer tensão. Faça um escaneamento, busque tensões, começando pelos pés, passando pelas panturrilhas, pelas coxas, pelos glúteos, pela pelvis, abdômen, costas. Solte tudo. Deixe totalmente relaxado, sinta a presença de Deus. Sinta a presença dos fluidos balsâmicos que se derramam sobre cada um de nós nesse momento. Respire calmamente. Busque a figura meiga de Jesus, enquanto você acompanha seu ritmo respiratório, enquanto você mantém a atenção no corpo, sua âncora que te mantém neste momento, aqui, agora. As energias da mente são o potencial de força que estrutura a vida, diz a benfeitora Joana de Ângeles, no item 20, intitulado No Campo da Mente, no livro Momentos de Felicidade. Exercita a tua mente, fixando ideias otimistas de saúde e de trabalho. Insiste com essas formas ideais, e elas se consubstanciarão, mantidas pelo fluxo do anelo, condensando-se no plano da realidade objetiva. Quando saibas comandar a mente, alterar-se-á em profundidade o ritmo da tua existência. Em outra obra, a benfeitora nos diz que somos todos escravos da mente, ainda. Então, digamos para nós mesmos, neste momento, eu me aproprio da minha mente, que é meu instrumento de pensar, sobre o qual aplico a energia da minha vontade.
Assim como o músico toma um instrumento e habilidosamente, por meio da vontade, tira-lhe as notas de uma linda canção. A essência do ser, a consciência, o espírito imortal que sou. Não me confundo mais com a minha mente. Sei agora que ela é uma faculdade, a mim outorgada por Deus. Sei agora que a minha mente é um instrumento de realização de imenso potencial, tão elevado que, relegada ao abandono, agindo aleatoriamente, em devaneio, confunde-se com o ser que sou. E assim, pode me arrastar aleatoriamente para situações também aleatórias, na maioria negativas, penosas. Para assumir o controle sobre este atributo divino, eu começo observando os meus pensamentos, que são inúmeros, como as gotas em uma cachoeira. Na medida em que vou observando o fluxo, mantendo-me na condição de mero observador, sem me deixar levar nesse fluxo, aos poucos vou percebendo as gotas, os pensamentos, que seguem a corrente e desaparecem. E eu, a consciência, permaneço ali, observando. Posso ali permanecer, apenas observando, como quem observa um filme projetado em uma grande tela. Portanto, não estou na projeção, apenas observo a uma certa distância. Essa é a mente. A mente tem a sua função, sob o comando do espírito que sou. Respiração, relaxamento. Voltemos devagarinho. Quem se sentir à vontade para isso pode abrir os olhos. Agradeçamos a Jesus, o Mestre Divino, aos benfeitores, seus prepostos que aqui se encontram nos orientando. Sobretudo, nossa profunda e imensa gratidão a Deus, nosso Pai Criador, o amor absoluto. E que assim seja.